18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, iniciada em 2020, identificou que a Conafer, que é uma das principais entidades investigadas por descontos ilegais em benefícios do INSS, multiplicou o número de associados durante a pandemia. De abril a julho de 2020, a empresa promoveu a inclusão de descontos em 73 mil benefícios, ou seja, aproximadamente 610 novos filiados por dia. E foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Passou de R$400 mil a 202 milhões de reais. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, afirmou hoje em pronunciamento à imprensa que não colocaria o mandato em risco por uma brincadeira sem graça. A parlamentar também reiterou que as acusações não são sólidas e que não há provas que justifiquem sua sentença. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O policial federal Vladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, enviou áudios em que diz que havia um grupo pronto para matar meio mundo, aspas dele, expressão dele, para manter Jair Bolsonaro no poder após perder as eleições em 2022. As mensagens constam em relatório da Polícia Federal e foram anexadas à investigação da trama golpista. Vladimir diz que fazia parte de uma equipe de operações especiais pronta para defender o ex-presidente com armas e que aguardava apenas um ok para agir. Ele se queixa, porém, que Bolsonaro deu para trás, porque foi traído dentro do Exército. A Justiça do Rio afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. É a segunda vez desde que chegou ao poder que o dirigente tem contra si uma decisão judicial que o tira do comando da entidade máxima do futebol brasileiro. A sentença é do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio. Edinaldo é acusado de falsificar a assinatura do ex-presidente da CBF, Coronel Nunes. Há um laudo indicando que a rubrica não é verdadeira. Essa rúbrica não é verdadeira. O magistrado nomeou como interventor um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney. Os nossos repórteres acompanharam. Júlia Gabriel. Violência provoca fechamento de clínica da família em Marechal Hermes. Luiz Silva. A ação do Ministério Público contra atos de racismo em estádios do Rio tem o primeiro preso. Carlos Júnior. Prefeitura lança novo programa de revitalização de imóveis abandonados no centro do Rio. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney Rezende, ouvintes do Jornal da Tupi. Um mês após a redução no preço das passagens das barcas, a cidade de Niterói registrou 6 mil carros a menos nas ruas por semana. É o que aponta um estudo da Prefeitura de Niterói após a mudança na concessão do serviço de transporte aquaviário. Já os detalhes aqui no Jornal da Tupi. Chico Otávio, boa noite para você também. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. O canal ICL Notícias começou no dia 9 de maio uma série sobre o pastor Silas Malafaia chamada O Império Malafaia. Essa série é um dos sucessos da internet brasileira e trata de um importante personagem da cena política. Quem nós vamos entrevistar para falar sobre essa série, Chico? Nós convidamos a jornalista Juliana Dalpiva, que é a coordenadora do projeto, Sidney. E uma premiada jornalista também, de alta credibilidade. Tudo isso daqui a pouquinho. E hoje é o Dia Internacional da Família. Existe família de sangue, existe família de coração, tem aquela família que a gente quer participar dela, tem família que participa da nossa vida também. Ou seja, a família está no epicentro das nossas relações. Quem da sua família merece sua homenagem? Essa é a pesquisa de hoje, ouvinte Tupi. Quem da sua família merece sua homenagem, seu respeito, a sua referência, vamos dizer assim, né? E reverência também, não é? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880, 980 18 8880. Renata Victor.
Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de nebulosidade sem chuva e ventos moderados. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 31 graus. Boa noite, família Tupi. Estamos no ar. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiropernambucomotos.com.br. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Burguesinha, 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 burguesinha. Dia 17 de maio no Quali Stage. Seu Jorge, com a estreia do show Baile à la Baiana, uma celebração da riqueza cultural do Brasil. Gosto de ficar contigo. Dia 17 de maio, Seu Jorge. Garanta o seu ingresso em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Te amar é bom, mas às vezes é difícil. Obras emergenciais na rede de água interditam parcialmente a partir das 5 da tarde de amanhã trechos da rua Luiz Guimarães, em Vila Isabel, e da rua Nossa Senhora de Lourdes, no Grajaú. As alterações seguem até segunda-feira, 1 da tarde. Uma faixa de rolamento está bloqueada em cada via. Agentes orientam o tráfego na região da Zona Norte. Super Rádio Tupi, Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Limão, batata doce ou repolho, R$2,99. Maçã gala pacote, R$6,98. Ovos, 20 unidades, R$12,98. Supermercados Unidos. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca da Ludmilla, na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 1460, no centro de Nova Iguaçu, entre 11 horas e meio-dia. TIM, imagine as possibilidades. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas, 13 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939.
Agora, a primeira participação no Jornal da Tupi nesta noite de Paulo Lage. Tudo bem, Lage? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Já começo destacando, Sidney, a movimentação pelo centro do Rio. A Avenida Presidente Vargas continua a lentidão pela pista central, começando no trecho da Uruguaiana. Lateral pior nesse momento, começando no trecho do viaduto 31 de março. Tinha um acidente mais cedo na linha vermelha, foi liberado agora há pouco no trecho da Maré, essa colisão que envolveu carro e moto no sentido Baixada. Isso está causando um nó no trânsito em diversas vias. É o caso do elevado Paulo de Fronten, que já tem reflexos para quem vai no sentido Rio Comprido. Outra via com dificuldades foi ali no viaduto dos Marinheiros, aquele que dá acesso à região central, à Praça da Bandeira, também com uma outra colisão envolvendo táxi e moto. Quem está indo para Grande Tijuca, por exemplo, pode fazer uso de outras vias. É o caso da Rua do Matoso, acessando pela região do Rio Comprido, chegando a Barão de Cotegipe, já evita também o trânsito da Doutor Satamini. Motora da 99, rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Daqui a pouco eu tô de volta no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Nós estávamos bem adiantados aqui no Jornal da Tupi, no fechamento da edição, e rearrumamos tudo de uma forma veloz, porque essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro de afastar Reginaldo Rodrigues da presidência da CBF mexeu com todo mundo. Ainda bem que o nosso repórter Sérgio Guimarães, que vai falar já, é rápido, é competente, tem informações, e ele entrou no Geraldino Arquibaldos com todas as informações possíveis até aquele momento. Aí começamos a perguntar, inclusive fora do ar aqui pro Sérgio, e a nos perguntar, né? Vai ficar o Ancelotti agora com o Edinaldo afastado e tal? E nós temos apurações novas, por isso chamamos de novo Sérgio Guimarães. Alô, Guimarães, boa noite. Alô, Sidney. O presidente afastado, Edinaldo Rodrigues, se manifestou em Assunção, na verdade, Luque, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, popularmente conhecida como Comebol, afirmando 15 minutos antes de sair a decisão que o afastava da presidência da CBF, que ele estava tranquilo e continuava aguardando uma decisão na justiça. Claro que não essa decisão que foi tomada de afastá-lo, mas ele continua convicto e afirmando que a assinatura, objeto do afastamento dele da presidência da CBF e a nomeação de um interventor como Fernando Sarney se deu por causa de uma assinatura falsa envolvendo um dos vices, o Coronel Nunes. Edinaldo garante que a assinatura é legítima, é verdadeira, e ele estava acompanhado quando assinou o documento da esposa, ou seja, o Coronel Nunes, da esposa e da filha, e a filha é advogada e está aguardando uma decisão que pode vir do STF, cassando esta decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que hoje à tarde destituiu Edinaldo do poder e nomeou um interventor chamado Fernando Sarney, que é um dos vices da CBF. Sérgio Guimarães, até agora, publicamente, nós não temos nenhum testemunho judicial, oficial, e nem através da imprensa, meios de comunicação, nem da esposa e nem da filha, que teriam testemunhado a assinatura, né, do ex-presidente da CBF. Só essa até fala, agora não, somente esta só fala. Essas aspas do Edinaldo. O que significa que ele está seguro, né, de que possa contar com elas como testemunhas. Não estou dizendo que será um argumento suficiente, porque a sentença do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio, até este momento, é isso aí que disse o Sérgio, é alçar a condição de presidente, nomeou como interventor, né, o vice-presidente da entidade, Fernando Sarney. Mas até agora não se tem pronunciamento público delas. Não tem nenhum pronunciamento por parte delas, e ainda dando continuidade a essa informação no chamado F5 da notícia, ou seja, já antecipando a informação, eleições terão que ser confirmadas imediatamente pelo Fernando Sarney, que é a notícia da intervenção, e ele foi nomeado neste momento como representante desta decisão da Justiça. Nota, inclusive, que já passamos aqui para o Maurício, para a produção, para a Renata, oficial do TJ do Rio de Janeiro. Fica a expectativa agora para que o ouvinte possa entender aqui no programa o que vai acontecer com o novo técnico da seleção brasileira. Essa é uma pergunta também de milhões. Porque quem conversou com o novo técnico da seleção brasileira foi o Edinaldo, presidente afastado. Isso aconteceu há 20 dias. A pergunta é a seguinte: será que as decisões tomadas pelo presidente passam a ser nulas?
Ou seja, o presidente afastado assinou com Ancelotti há 20 dias através dos representantes da CBF. As assinaturas ainda estão valendo? Ele se apresenta segunda-feira como técnico da seleção? Será que o interventor é a favor desse técnico? Tudo indica que sim, né? Porque ele era vice do Edinaldo, convenhamos, é situação e não oposição. Fica um pouquinho ainda, Sérgio, um pouquinho. Essa é a notícia do dia aqui, tá certo? Permanece um pouco mais. Eu quero tirar aqui uma dúvida com o Chico Otávio. Chico, primeiro, quando uma sentença de um desembargador de um Tribunal de Justiça estadual do Rio de Janeiro toma essa decisão, ela vale? Ela vale. Mas lembra a história da liminar. Às vezes uma liminar cai, uma decisão de uma instância inferior cai, se uma superior acabar por ser tomada. Foi o que disse o Sérgio. A sentença do senhor Gabriel de Oliveira Zéfiro determina a convocação de eleições imediatas. Sim, até o momento, se houver uma sentença superior que interfira nessa decisão. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que o grau de recurso é o colegiado do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro antes de chegar ao Supremo. O Sérgio citou o Supremo, que provavelmente os advogados vão tentar alguma coisa lá em Brasília. Mas, em tese, uma decisão monocrática, né, tomada por um único juiz, que no caso do desembargador Zéfiro, ela pode ser reformada ou mantida pelo colegiado dos próprios desembargadores do Tribunal de Justiça. A segunda observação, você não é advogado, mas acompanha muito fortemente isso. Outra coisa, se uma entidade fecha um contrato com alguém, se aquele que assinou morrer, for afastado, viajar, passar por vice, está doente e tal, o contrato prevalece, né? Eu vou te dar minha impressão, é válido porque no momento em que ele assinou o contrato, ele era oficialmente o presidente da CBF, então é válido. Pergunta que eu faço pro Sérgio, o Ancelotti lá fica no Real Madrid até que dia? 20 e tal desse mês? Ele tem uma apresentação para fazer uma convocação no dia 26, estão garantindo que ele virá pessoalmente ao Brasil. Sim, mas ele tem um compromisso com o Real Madrid. Sim, ainda tem jogos a cumprir, mas ele garantiu que estará também aqui no Brasil. Compreendo. Antes de se apresentar oficialmente como novo técnico da seleção e automaticamente passar, inclusive, a morar no Brasil. A única dúvida, inclusive, agora se ele vai morar na Barra ou no Leblon. Não deu tempo, Sérgio, de você levantar isso, mas provavelmente na próxima próxima hora você vai fazê-lo, é buscar na imprensa estrangeira, porque os nossos colegas de lá, seus colegas da área de esporte, devem indagar com o Ancelotti. Aí, você vai continuar, o cara caiu lá. Não, mas essa é a pergunta que já está sendo feita no mundo todo, inclusive o jornal AS da Espanha aqui já pergunta se Ancelotti virá ou não ao Brasil para assumir a seleção. Todo mundo já começou a fazer esse tipo de pergunta. Chico Otávio. Eu li, Sidney, essa semana que inclusive o Ancelotti teria contratado um escritório de advocacia do Rio para avaliar o grau de risco da vinda dele. Olha aí, já é uma outra informação, essa eu ainda não tinha ouvido, hein? Essa é uma informação que o Sidney, essa é uma informação das mais importantes que tem a ver com o que eu perguntei. Será que de repente nós vamos ter Ancelotti como técnico da seleção mesmo? Muito bem, obrigado, Sérgio Guimarães. São as informações mais atualizadas. Sérgio, hoje você pode entrar quantas vezes você desejar e tiver informações novas, porque futebol brasileiro é a expressão, uma das mais apaixonadas do nosso povo, e é preciso entender o que é que essa cartolagem aí vai fazer daqui pra frente. 18h22. Jornal da Tupi. Informação. Agora é a vez da Júlia Cabreiro. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal da Tupi. Sidney, moradores de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, estão sofrendo com o fechamento por tempo indeterminado da clínica da família Maestro Celestino. E o motivo, Sidney, é a criminalidade. A Secretaria Municipal de Saúde, ela informou que a clínica foi obrigada a suspender a atividade porque traficantes armados invadiam a unidade, ameaçavam funcionários, exigiam remédios e até mesmo atendimentos. Essa clínica, Sidney, já está fechada há mais de um mês. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, demonstrou muita preocupação. Vamos ouvir. Isso vem acontecendo cada vez mais no município do Rio de Janeiro, a gente perdendo áreas para o domínio do tráfico, para o domínio do poder paralelo, que impedem um funcionamento adequado das unidades de saúde. Esse ano de 2025 tem sido um ano muito tenso em relação à segurança pública.
Em nota, Sidney, a Polícia Militar informou que o batalhão da área não foi comunicado com antecedência sobre o fechamento, mas que a corporação vai adotar todas as medidas necessárias para solucionar esse problema. Muito obrigado, Júlia Cabreiro. Já outras reportagens aqui na nossa edição. Deixa eu aproveitar e esticar um pouquinho mais esse bloco, porque quando a notícia é importante, aquela chamada notícia do dia, prevalece, não é, sobre todas as demais, a gente tem que aprofundar. O Chico Otávio falou baixinho aqui no meu ouvido, Sidney, é sentença mesmo ou é eliminar? Porque tem diferença, tá? A pergunta dele é pertinente. Aí eu me voltei aqui pro Maurício Bastos, que está com o documento na mão. Falei, Maurício, é sentença ou eliminar? E ele vai responder agora. É sentença ou eliminar, Maurício? Sentença, Sidney. É uma decisão da 19ª Câmara Civil, que tem aqui em mãos a cópia. Já o Chico Otávio também, se quiser ter acesso ao texto aqui, já está devidamente compartilhado. Ela diz aqui: intimado a fim de comparecer à audiência de impressão pessoal designada pelo juízo na pessoa de seu advogado Dr. André Matos, o coronel Nunes não se fez presente, sequer por videoconferência, o que lhe foi facultado. O referido causídico informa na petição que não conseguiu contato com o cliente, sendo notificado pela família de que o coronel Nunes não está bem e se submeterá à avaliação médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A decisão diz o seguinte: a declaração de vontade a ser escrutinada liga-se à rigidez mental do coronel Nunes quando da assinatura do documento que pôs fim à demanda. Eu vou aqui adiantar o texto, são 9 páginas de sentença em que o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro diz o seguinte, estou aqui procurando o texto, vamos lá. Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte Superior, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, o coronel Nunes. Agora devemos deliberar sobre os efeitos da decisão anulatória, diz aqui ainda a sentença. A consequência imediata e lógica consiste no reconhecimento da ilegitimidade da atual administração da CBF, fruto desse acordo declarado nulo, acordo que teria sido aí feito com uma assinatura falsificada. A entidade não pode restar acéfala e é imperativo que se realizem eleições lícitas dentro da legalidade estatutária, é o que diz aqui a sentença do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pelo exposto, determino aqui, conclui o documento: primeiro, o afastamento atual da diretoria da atual diretoria da CBF, que o vice-presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para os cargos diretivos da CBF na qualidade de interventor o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando ao seu cargo até a posse da diretoria eleita os poderes inerentes à administração da instituição, é o que diz aqui a decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro. Sidney. Chico Otávio, pelo exposto aqui na sentença e pela leitura, né, sempre apesar de rápida ali, que claro que tem que mexer no computador do Maurício, a suspeita recai sobre a condição de saúde do coronel Nunes. Perfeito. Repare, se alguém disser assim, olha, mas a mulher dele estava lá, a filha estava lá, perfeito, não estou dizendo que ele esteja mentindo, mas não necessariamente a presença de duas pessoas como ela certifica se a pessoa está com condição de assinar, está com a cabeça legal, se está dormindo, se não está. Lembra a história daquele tio, da pessoa que levou lá já morta, né? O tio, não sei, era tio, não sei, lembra, Maurício, que levou já um senhor já morto, passou lá pela roleta, passou pelo segurança. Foi o caso do tio Paulo, do né? Tio Paulo. Essa pessoa, essa senhora, tentou se passar ali como alguém acompanhante dele e parente que ela de fato era, para ter uma facilidade legal, só que desconfiaram imediatamente. Então eu acho o seguinte, é um argumento importante, mas não me parece definitivo. O que você pensa sobre isso? Sidney, eu acho que o ideal seria uma perícia, né? Uma perícia para certificar se houve de fato a falsificação da assinatura, ponto. Esse é um dos elementos e talvez o mais importante. Maurício. A gente marcou agora, daqui a pouco vai conversar com a gente, ele confirmou aqui participação no Jornal da Tupi para explicar os efeitos dessa decisão, se ela gera algum efeito desportivo também, essa decisão que foi anunciada há pouco pela Justiça do Rio de Janeiro. Vamos conversar já com o advogado especializado em direito desportivo, professor desse tema no IBMEC, Dr. Carlos Eduardo Guerra de Moraes. Já. Vamos pro intervalo e já outras informações além desta. Já voltamos. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia.
E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$19,95. Feijão Nutricaldo, R$3,99. Açúcar Alto Alegre, R$3,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries, 2 quilos, R$19,98. Alcatra Bessinker, quilo, R$36,90. Filé de frango Seara ou Rivelli, R$18,49. Antártica Latão Pack com 12, R$46,68. A unidade sai R$3,89. Itaipava Pio sem Alpetra por um malte latão, R$3,69. Papel neve 12 rolos, R$12,98. Farinha de trigo 3 coroas, R$2,99 no app. Bebida láctea LG, 1.150 gramas, R$12,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Sábado, 17 de maio, tem Semana S na Praça Mauá. Um evento gratuito promovido pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ. A partir das 11 da manhã vai ter gastronomia, recreação, serviços de beleza, atividades esportivas, banho e tosa para o seu pet e muito mais. Às 17 horas, baile chave de Madureira e às 19, show da Isa. É só chegar e aproveitar. Não perca, é grátis. Sábado, 17 de maio, a partir das 11, na Praça Mauá. Promoção Sesc e Senac RJ. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Dali garotinho, com muito orgulho, com muito amor. José Carlos Araújo, o Flamengo enfrenta hoje no Maracanã LDU e a narração vai ser dele. Tudo bem, garotinho? Boa noite. Cheguei. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos do Jornal da Tupi. Boa noite, família Tupi. Temperatura muito amena aqui no Maracanã. É a penúltima rodada dessa fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo é o terceiro colocado no grupo C e hoje tem desfalques importantes no meio-campo. Não tem volante titular, nem o Pulgar, nem o Ala. Mas quem vai falar tudo sobre o time do Flamengo, que tem que vencer na noite de hoje para enfrentar o Deportivo Táchira na última rodada, também vencendo e garantindo aí a classificação às oitavas dessa Libertadores da América. Quem vai falar é ele, o Marcos Coelho, que está aqui no Maracanã. Sidney, alô Coelho. Alô garotinho, alô Sidney, amigos ligados no Jornal da Tupi. É isso, sem Pulgar e Alan lesionados, Everton Araújo é o favorito para começar jogando
no meio de campo. Em relação ao jogo de sábado com o Bahia, a volta do De La Cruz, que pelo Campeonato Brasileiro estava suspenso. Então o técnico Felipe Luiz, naturalmente, tem mudanças para fazer. E o cenário é mais ou menos simples. O Flamengo precisa vencer para depender das próprias forças na última rodada. Se empatar, precisa de um milagre daqui a 2 semanas. E se perder, é eliminação. Ou seja, uma noite que promete fortes emoções. E todos os ingressos foram vendidos. Estaremos para um mar de gente no rádio e também aqui no Maracanã, garotinho. Valeu, Sidney Rezende. O jogo começa às 9h30 da noite. Como falou o Coelho, todos os ingressos vendidos. Eu vou gritar daqui: casa cheia, ao lado do Gerson Canhotinha, do Marcos Coelho, do Gabriel Andrésio e os trabalhos técnicos do Paulo Eduardo e da Núbia Muniz. Tá combinado, Sidney? Combinadíssimo. E no plantão, aquele plantão de luxo do Vinícius Gama, que equipe, hein? Esse é aquele jogo que o Rubro Negro vai ficar ligadíssimo, como sempre, aqui na Tupi, e com esse talento que esteve aqui no Jornal Tupi, para nossa alegria, aceitou conversar conosco longamente aqui, José Carlos Araújo, garotinho. Um abraço, garotinho, bom trabalho. Militar das Forças Armadas ou da Polícia. Agora você pode contar com uma assessoria exclusiva. NH Assessoria e Consultoria Militar. Ligue e agende seu horário. 21-3950-0552. Ligue ou nos chame no WhatsApp. Cuidar da saúde é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Aqui é o Zé Gotinha e eu tenho um recado importante pra você. Se você faz parte dos públicos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Saiba mais em gov.br/vacinação. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Limão, batata doce ou repolho, R$ 2,99. Maçã gala pacote, R$ 6,98. Ovos, 20 unidades, R$ 12,98. Supermercados Unidos. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Alô, Rio de Janeiro! No dia 17 de maio, a partir das 11 da manhã, a Praça Mauá receberá a Semana S, um dia inteirinho repleto de atividades gratuitas que o Sistema Fecomércio RJ preparou para toda a família. Tem oficinas, lazer, gastronomia, cultura e muito mais. Ah, e para encerrar, você vai curtir um showzaço da cantora Isa. Não perca, hein? Confira a programação completa no site semana-s.com.br. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! No Disney Plus, você assiste ao vivo as melhores partidas da fase de grupo Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, com a transmissão de qualidade e a equipe de especialistas da ESPN. Dá pra ver seu time do coração ou secar o adversário de onde estiver. O Disney Plus tá com filmes e séries incríveis e os esportes ao vivo da ESPN, Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já e solte o grito de gol. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, um Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38.
Entrevista. Este assunto realmente mexeu com o futebol, mexeu com a justiça. Lá em Brasília também é comentado no mundo todo. A Justiça do Rio afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, não é? E imediatamente o magistrado nomeou como interventor um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney. E como disse agora há pouco Maurício Bastos, o advogado Carlos Eduardo Guerra de Moraes, advogado, especialista em direito esportivo, um profissional qualificado, vai nos dar uma luz aí para entendermos um pouquinho mais sobre isso. O Maurício fará a primeira pergunta, em seguida eu passo para o Sérgio Guimarães, que eu pedi que viesse também, que está acompanhando esse caso aqui, ligadíssimo, né, no esporte da Tupi. Diga, Maurício. Professor, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Tupi. Como vai? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos da Super Rádio Tupi. Estou à inteira disposição de vocês. Um caso lamentável, né? Triste do futebol brasileiro. Agora, quais são os próximos passos? Ele pode recorrer dessa decisão nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal ou no STJ? Não é a primeira vez que ele foi afastado. A gente lembra que em dezembro de 2023 ele recorreu ao STF e voltou ao cargo um mês depois. É possível que ele retorne? E de que forma fica a CBF com essa decisão tomada pela Justiça do Rio de Janeiro pelo desembargador Gabriel Zéfiro, doutor Carlos? Vamos primeiro acertar o seguinte: é uma decisão que a gente chama de monocrática, uma decisão determinada por um apenas desembargador. Então cabe um recurso no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um recurso que vai para o órgão colegiado, já que o tribunal é formado por vários desembargadores. Dessa decisão do Tribunal de Justiça caberá recurso para as cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, essa decisão ela é provisória. Por isso, quando eu falei que é um triste momento do futebol brasileiro, porque você está há praticamente um ano da Copa do Mundo, que é o principal evento da seleção brasileira, e nós vamos viver uma grande incerteza, pois não é uma decisão definitiva, é uma decisão muito bem fundamentada. É muito importante chamarmos a atenção disso, que a decisão leva em consideração a incapacidade civil de uma pessoa, ou seja, a falta de discernimento de uma pessoa ao celebrar o contrato, um acordo, né, para a gente ser mais técnico, com o ex-presidente da CBF ou o presidente da CBF afastado. Então, note todos de que o caso é muito grave. Hoje nós estamos afirmando, né, o tribunal afirmou, o desembargador afirmou que houve uma falsidade na declaração de uma pessoa, na assinatura de uma pessoa. Então, eu acho que esse é o primeiro fato. E o fato maior processual é uma decisão provisória. Dessa decisão haverá um trâmite dentro do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que a sede da CBF está aqui, por isso que a ação foi feita aqui, para daí, posteriormente, haver recurso ao STJ ou Supremo. O que significa dizer que o afastamento provisório vai perdurar durante muito tempo. E durante muito tempo nós vamos ficar discutindo idas e vindas, talvez, do presidente da CBF. Doutor Carlos Eduardo, antes de passar as perguntas para meus colegas, o senhor já botou várias dúvidas aí, eu me permito perguntar objetivamente. Quando o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro determina que se convoque uma eleição, se o senhor Fernando Sarney, que é um interventor, não o fizer, estará desobedecendo a justiça. Mas acha o senhor que a esta hora os advogados da CBF já estão tentando impedir que isso aconteça? Sim, possivelmente nessa hora já está havendo um recurso para impedir essa eleição. Então, só para a gente poder entender no futebol, nós vamos ver semelhante acontecer em alguns clubes, que nós vamos ter até a incerteza dessa eleição, que possivelmente haverá uma batalha judicial sobre dois aspectos. Primeiro, se o afastamento continua ou não existindo, e no que tange à eleição, pois como uma decisão de um único desembargador, ela não é definitiva. Muito bem, vamos à pergunta, aí temos várias aqui, agora de quem está cobrindo isso de perto, Sérgio Guimarães. Por favor, Sérgio. Pois não, boa noite, professor. Duas informações importantes que nós temos. A primeira, que foi contratado um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro pelo novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, porque há hoje uma dúvida do próprio profissional em relação às notícias que chegam, né, aqui do Brasil para ele na Europa e para os seus representantes, se o contrato estabelecido, assinado ou registrado, a gente ainda tem dúvidas, com o profissional, com o presidente afastado, estaria
valendo ou não com este afastamento do Edinaldo da presidência. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Vamos lá. Se há 20 dias houve um encontro dos representantes da CBF com os representantes do Ancelotti ou o próprio, esses contratos ou o contrato ainda estaria valendo com o afastamento do Edinaldo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta... Não, vamos à primeira. Depois, por favor, desculpa. Doutor, pode responder. Se o contrato foi celebrado antes do afastamento, em princípio ele é válido, pois naquele momento ele representava a CBF e o contrato foi celebrado pela CBF. Ele é um representante da CBF. Agora, de tudo, o fato, vamos ser sinceros, se nós estivermos no lugar do Ancelotti, nós ficaríamos na dúvida. Correto? Porque a dúvida vai existir. Mas, num primeiro momento, a resposta é que se o contrato foi celebrado antes do afastamento, o contrato é válido. Agora, se porventura, antes do afastamento, você tem apenas um pré-contrato, não é esse contrato. O que eu chamo a atenção de você, Sérgio, e você é um repórter experiente, sabe disso, que muitas vezes você tem pré-contratos assinados para que depois haja um contrato definitivo. E esses contratos são sigilosos. Tá? Então a gente não tem a certeza. Então, se o contrato definitivo... Por isso que eu pode falar, Sérgio. Professor, se teria sido assinado e registrado é outra coisa, não é isso? É isso aí. É isso aí. Se foi apenas que a gente chama no futebol de um pré-contrato, apenas uma intenção de contrato, no dia de hoje a gente não tem técnico na seleção brasileira. Muito bem. E a segunda, qual seria, Sérgio? A segunda pergunta seria: as eleições, elas terão que ser confirmadas segundo o texto aqui que nós tomamos conhecimento, o programa tomou conhecimento, que o Edinaldo teria que se afastar, o interventor foi indicado. Eu lhe pergunto, o prazo para que essas eleições sejam confirmadas, ela bate com esse prazo que o senhor disse, que no trâmite jurídico as ações irão aparecer? Isso tem que ser, por exemplo, amanhã a eleição, daqui a uma semana, daqui a um mês, porque o ouvinte quer saber. E quem pode participar dessas eleições? Não. O quadro eleitoral é o mesmo da eleição anterior, correto? Ou seja, são os presidentes de federações, os clubes da Série A, Série B, ou seja, o quadro eleitoral é o mesmo. O que tange a incerteza, Sérgio, vamos fazer um paralelo que a gente pode voltar nos casos do Vasco, que nós tínhamos eleições que eram marcadas e depois suspensas pelo Poder Judiciário. Você é um repórter que conhece melhor do que todos nós e viveu aquele caso do Vasco, né? O famoso caso da Una 7 e tal. A mesma coisa nós vamos viver agora, porque na verdade é o seguinte: a data que for marcada, haverá ações na Justiça para tentar suspender essa eleição, porque eu repito, a decisão é provisória, ela não é definitiva, né? É uma decisão importante, legítima, muito importante a decisão, mas juridicamente ela é provisória. Perfeito, está claro isso. É uma decisão de um desembargador. Está claro isso. Vamos à pergunta do Chico Otávio. Professor, ainda que provisória, essa decisão traz algum dano, algum problema para a CBF junto à FIFA? Sim, porque junto à FIFA, por quê? Primeiro, a FIFA não vê com bons olhos a ida para o Poder Judiciário, a gente sabe disso. E segundo, nós estamos há um ano um pouco da Copa do Mundo e a FIFA vai ver uma grande incerteza no que tange ao presidente da CBF. Então isso vai ter repercussões no cenário da FIFA muito sérios para o Brasil. Então esse risco a gente corre. Muito bem, doutor Carlos Eduardo Guerra, vou pedir aqui ao Thiago Veras cobre o Botafogo, é um repórter igualmente experiente como o Sérgio Gumarães, tem lá suas dúvidas também e certamente dúvidas mais profundas do que nós que não cobrimos essa rotina do esporte. Que dúvida você tem, Thiago Veras? Boa noite. Boa noite, Sidney. Professor Carlos Eduardo, boa noite. A minha questão é: há uns 2 dias mais ou menos, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está no Paraguai, na sede da Conmebol em Luque, para um congresso da FIFA. E nesse momento, destituído do cargo, qual é a legitimidade que ele tem de representar a CBF, se ele pode fazer isso? Porque muito se falou que ele estaria lá buscando apoios políticos para ele na entidade sul-americana. E se ele pode usar recursos da CBF, já que nesse momento ele não é mais o presidente, participando desse congresso lá no Paraguai. Baita dúvida que eu também tenho. Diga lá, ótima pergunta, Thiago. A sua resposta, Carlos Eduardo.
essa dúvida é excelente, pelo seguinte, teoricamente ele está afastado, mas há um pequeno detalhe, se isso já houve a intimação da CBF. A intimação da CBF já foi feita, ela normalmente é feita ainda hoje rapidamente, a partir do momento que a CBF é intimada, a partir daí, os atos praticados por ele não têm valor. Então a despesa no Paraguai não pode ser realizada, como também não pode ser realizado nenhum ato em nome da CBF, o que significa dizer que a partir do momento que a CBF é intimada da decisão, no Paraguai o Brasil está sem representante. A não ser que o vice-presidente esteja lá, que não está. Muito bem, eu vou pedir ao Maurício Bastos que faça a sua pergunta e muito acertadamente escolheu o Carlos Eduardo Guerra de Moraes, que é um especialista em direito esportivo. Há pouco, não sei se pratiquei um deslize, eu quero uma correção sua, doutor Carlos Eduardo. Agora quem deve defender o Edinaldo é o advogado particular dele, né? Não a CBF, constituiu um advogado para tanto, né? É isso aí, ele não pode ser defendido pelo advogado da CBF. A CBF pode recorrer como CBF, né? Ou seja, a CBF ela pode entrar no processo como parte para querer manter a eleição dela e etc. Mas não a defesa da pessoa Edinaldo. A defesa da pessoa Edinaldo tem que ser feita pelos seus advogados particulares. Mas isso vai longe. Isso vai longe. Maurício Bastos, sua pergunta. Longe. O doutor Carlos Eduardo, os dirigentes da CBF, corpo jurídico, enfim, os dirigentes garantiram ter segurança de que Edinaldo não deixaria o cargo, mas avisaram que em caso de uma decisão desfavorável no Tribunal de Justiça, acreditariam numa vitória jurídica do dirigente no Supremo Tribunal Federal. Foi dito aí que ele foi em busca de apoio político no exterior e em toda essa relação envolvendo aí a contratação do técnico Carlo Ancelotti do Real Madrid, que ainda não anunciou a saída dele, ou seja, ele ainda tem compromissos a cumprir ele ainda tem compromissos a cumprir no exterior. O senhor acha que ainda que haja um contrato um contrato assinado, há uma possibilidade, enfim, de voltar atrás, dar um passo atrás em função ainda da insegurança jurídica? Como fica essa relação entre Carlo Ancelotti e a CBF? Olha, eu acho que a chance de dar o chamado passo atrás é grande, porque, repare bem, vamos colocar no lugar dele. Nesse exato minuto, ele é técnico do Real Madrid, ele não tem contrato com a CBF para efeito de direito esportivo. Ele pode ter um pré-contrato, então a insegurança é muito grande. E ele é um técnico estrangeiro, ele não conhece a realidade do Brasil. Então a chance desse passo atrás é muito grande. Qualquer um de nós, no lugar dele, estaria na dúvida e talvez desistisse, até porque ele é um técnico que tem convite de outros lugares do mundo para treinar, não é um convite apenas do Brasil, pois a insegurança vai existir para todos nós, seja repórteres, a imprensa, somos nós que atuamos no meio, todos nós estamos vivendo essa insegurança. E essa certeza de vitória dada pelos colegas que representam a CBF, claro, tem que ser respeitada, mas essa certeza não existe. Não há certeza de vitória nem no STJ, nem no Supremo, nem no próprio Tribunal de Justiça do Rio. E lembrar que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, a decisão do colegiado, não vai acontecer amanhã. Ela demora a ser marcada para depois subir para o STJ Supremo. Então, nesse caso, essa certeza de vitória no STJ e no Supremo não existirá. E mais, caso o Edinaldo volte, ele volta ainda provisoriamente, porque essa ação vai continuar cabendo recurso, né? Então a decisão que for tomada a partir de agora vai ser provisória, sem fazer nenhum menosprezo, sem flagrar uma paixão política, mas é uma situação análoga que viveu o Vasco nas eleições anteriores. É isso que a gente está vivendo agora na CBF. Muito bem, vamos agradecer Carlos Eduardo Guerra de Moraes, advogado, especialista em direito esportivo, pela entrevista. Eduardo, muito obrigado, viu? Muito gentil da sua parte, interromper toda a sua agenda. Sabemos que outros colegas estão em busca aí da sua inteligência, também das suas informações. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Sidney, sendo à disposição da Super Rádio Tupi. 18 horas, 52 minutos. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar.
Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$19,95. Feijão Nutricaldo, R$3,99. Açúcar Alto Alegre, R$3,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries, 2 quilos, R$19,98. Alcatra, peça inteira, quilo, R$36,90. Filé de frango Seara ou Rivelli, R$18,49. Antártica Latão, pack com 12, R$46,68. A unidade sai R$3,89. Itaipava Pio sem Petra, por um malte latão, R$3,69. Papel neve 12 rolos, R$12,98. Farinha de trigo 3 coroas, R$2,99 no app. Bebida Nath LG, 1.150 gramas, R$12,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, recroque, mais gostoso, recroque, por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Recroque. Olha eu aqui, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Para quem compra no atacado e abastece seu estoque. Para quem compra no varejo e cuida da casa. Assim, você enche o carrinho de ofertas com muita variedade e produtos de quê? De qualidade. Vem vigorar no Açaí, enchendo o carrinho de preço baixo. Aproveite! A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Vias da Barra Olímpica na Zona Oeste serão interditadas entre as 11 da noite e 5 da manhã para obras nas pontes sobre os canais do Camorim e Jacarepaguá. Os serviços começam na segunda, 19 de maio, com previsão de término no dia 23. Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas durante as interdições. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E bateu aquela fome? Então vai de dupla BK, que é para todas as fomes e todos os bolsos. 2 burgers a partir de R$25,90. Partiu ir pro Burger King. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, para destacar agora a zona sul da cidade. Tô de olho na rua Jardim Botânico, movimentação é lenta em ambas as pistas. Pior para você que vai seguir em direção à Gávea, principalmente na passagem pela Pacheco Leão. Borges Medeiros nesse momento, lentidão. Para quem segue também no sentido Rebouças, a Epitácio Pessoa não chega a ser uma alternativa nesse momento, tendo em vista a movimentação complicada, começando no trecho da Curva do Calombo e também do Corte do Cantagalo. Saindo dessa região, por exemplo, aí um bom caminho pode ser a passagem pela Orla, tanto a Delfim Moreira até a chegada à Avenida Atlântica apresentam condições melhores neste momento. Conte com soluções de cobrança que facilitam seu dia a dia, com controle de pagamentos, recebimentos e Pix ilimitados na palma da mão. BTG Pactual Empresas. Abra sua conta. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Petrobras fechou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de 35 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa uma alta de 48,6% em relação aos 23 bilhões e 700 milhões dos 3 primeiros meses de 2024. Os 2 fatores que impulsionaram o lucro da Petrobras foram o aumento de 5% na produção
produção de petróleo e gás em relação ao quarto trimestre do ano passado e a paridade com o dólar. A empresa anunciou o pagamento de dividendos no valor de 11.720 bilhões de reais relativos ao período janeiro a março. A remuneração aos acionistas será paga em 2 parcelas, a primeira em agosto e a segunda em setembro. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sábado, 17 de maio, tem Semana S na Praça Mauá. Um evento gratuito promovido pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ. A partir das 11 da manhã vai ter gastronomia, recreação, serviços de beleza, atividades esportivas, banho e tosa para o seu pet e muito mais. Às 17 horas, baile chave de Madureira e às 19, show da Isa. É só chegar e aproveitar. Não perca, é grátis. Sábado, 17 de maio, a partir das 11, na Praça Mauá. Promoção Sesc e Senac RJ. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Olá, Sidney Rezende e família Tupi. Aqui quem fala é Ilka Vilardo e eu gostaria de convidar todos vocês para o meu show em homenagem aos 80 anos do grande ícone da MPB, Chico Buarque de Holanda. Esse show vai acontecer num lugar especial, o Mandarim, um quiosque na Lagoa, no dia 16 de maio, uma sexta-feira, às 7h30. Terá uma participação especialíssima da atriz e cantora Maria Ceiça. Eu vou interpretar canções maravilhosas do Chico, Olhos nos Olhos, Cotidiano, e tem muitas pérolas. O Mandarim fica na Avenida Epitácio Pessoa, número 3111, na Lagoa, tem estacionamento. Espero vocês lá. Aquele abraço. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Voltando pra casa e pensando no que vai jantar, né? O Mac resolve isso, fácil. Sabe como? Com um cupom no app exclusivo pro Drive. Imagina aí, cheeseburger do Mac. Refri gelado. Só R$ 9,90. E ainda rendendo 12 mil pontos extras no meu Mac. É praticidade com gostinho de... Não tem mistério. Passa no Drive. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas, 1 minuto. Especial do Chico Otávio. Pois é, Sidney, o canal ICL Notícias iniciou no dia 9 uma série sobre o pastor Silas Malafaia, chamada Império Malafaia. É uma série que está fazendo um grande sucesso na internet, muita gente assistindo, muita gente comentando, né? Porque se trata de um importante personagem da cena pública, da cena política nacional. Então, para falar sobre essa série, para mostrar que o jornalismo investigativo está mais vivo do que nunca, está aqui em nosso estúdio, a honra de estar aqui em nosso estúdio, a colega Juliana Dalpiva. Tudo bem, Juliana? Oi, ela Chico. é coordenadora do projeto. Desculpe, esqueci de dizer. Tudo bem? Grande Chico, é um prazer estar aqui na Tupi com vocês, Sidney. E obrigada demais pelo convite. Perguntem tudo o que vocês quiserem. Pois é, a gente quer saber como é que foi feita essa série, como é que ela foi produzida. Chico, a gente parte, e aí assim, eu coordenei o trabalho,
que é em grande parte a reportagem, assim, a liderança de reportagem é do meu repórter, o Igor Melo. O maior orgulho de dizer isso, porque é um profissional excelente. E ele chegou para mim com essa pauta o ano passado, logo que ele começou a trabalhar comigo, em março. A gente já se conhecia há muito tempo, já trabalhava muito tempo, mas aí a gente foi montando o nosso time lá no ICL e ele chegou assim: olha, o Malafaia está financiando as manifestações que defendem o Jair Bolsonaro, da investigação que ainda era investigação na Polícia Federal, agora já é um processo criminal no Supremo, mas era uma investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. E o Malafaia começou, em fevereiro do ano passado, uma série de manifestações. No início, ele falava que quem ia pagar a manifestação, o trio elétrico, enfim, a segurança ali, o necessário para fazer a manifestação começou lá em São Paulo. Inclusive, a primeira teve 185 mil pessoas, segundo um estudo da USP. E ele ia pagar com o dinheiro da associação, ele falou. Aí, um monte de crítica a isso, porque a associação dele, a Associação Vitória em Cristo, banca o programa de TV dele, ela é mantida com dinheiro de doação dos fiéis. A associação é o mesmo nome da igreja? Bem parecido. A igreja chama Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E aí, a associação, ela é à parte, é uma entidade à parte. Como é que é o nome da associação? Associação Vitória em Cristo. Tá. E a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Importante a gente fazer a diferença porque ambas são controladas por ele e por pessoas da família dele. É toda uma associação familiar, é isso que a gente mostra muito na reportagem. Várias empresas, 11 empresas que são controladas por pessoas da família. São as pessoas que rondam ali, né, o Silas Malafaia, mas sempre coordenadas por ele. Ninguém faz nada da cabeça sozinho ali, sem ordem. Mas, por exemplo, ele tem avião, ele tem carro, ele tem propriedade, está em nome de quem? Exato. E aí, pegando a sua pergunta e complementando aqui, quando pegaram no pé dele com a coisa da manifestação, ele não, então não vai ser da VEC que vão pagar da associação, eu vou pagar do meu bolso, que eu tenho dinheiro, que não sei o quê. Depois, até numa entrevista para mim, ele me confessou que o advogado dele orientou porque ele estava com medo de uma investigação. Não, mas você vai ser investigado, a associação vai ser investigada. Mas por que é um problema, né, ser investigado? E aí é que começa a confusão. E aí você traz a pergunta central. Ele anda de jato pelo Brasil todo, como ele próprio diz, para espalhar, enfim, a palavra do Evangelho segundo que ele professa, mas com um jato, né? Às vezes para viagens curtas. E se ele é o presidente da igreja... quem decide isso? Quem decide quem comprou um jato? Desculpa, Juliana, desculpa te atropelar. Mas se tem um jato, o jato está em nome de quem? Ele aluga um jato? Não, tá. Ele comprou, como ele próprio fala, e está no nome da associação. Ah, não em nome dele, pessoa física. Está em nome da associação. Física. Ok, é isso que eu queria responder. E os carros que ele usa, que são carros importados também, a gente fez uma pesquisa, achou ao longo da vida dele pouquíssimos carros no nome dele, um Corsinha, agora mais recentemente uma BMW, mas ao longo da vida, quase não tem carro. A maioria está no nome da associação ou está na igreja. Agora, Juliana, a gente costuma ver o Malafaia em cima de palanque berrando lá, né? Normalmente essa é a imagem que eu tenho do Malafaia atual na minha cabeça. Como é que é a vida pessoal do Malafaia? O que vocês apuraram sobre isso? Chico, então, aí a gente começa com essa provocação sobre a questão de onde é que vem o dinheiro, e aí é que eu até provoquei o Igor. Eu falei, não vamos fazer uma matéria só, porque ele tinha achado uns dados financeiros do quanto ele ganhava na igreja, por exemplo. Ele tinha achado um imposto de renda num processo público, tá? Investigação com dados públicos. Que o Malafaia ganhava R$1 milhão da igreja em 2018. Foi um imposto de renda dele que a gente conseguiu levantar. E eu falei, não, mas a gente tem que entender como que ele começou, de onde ele veio, né? E aí, nesse primeiro episódio, que é o que está no ar, a gente conta essa origem. Então, assim, ele nasceu, foi criado no Tanque, na zona oeste do Rio. E aí, já era de uma família que era evangélica. Mas, para ele, tem uma virada de chave, que é o casamento dele com uma senhora que chama Elisete, que o pai dela era, na verdade, o criador da Assembleia de Deus da Penha. Esse era o nome da igreja originalmente. E aí, durante muitos anos, ele foi criando esse personagem que a gente vê na televisão, né? Ele puxou para si o teleevangelismo.
que é essa prática que se vê, né, do evangelho na televisão, vem dos Estados Unidos, e isso. O Igor fez uma pesquisa extensa para mostrar todos esses detalhes. E quando eu tive com o Malafaia, porque ele concedeu uma entrevista pra gente, ele me contou também que ele viu isso, ele viu que o futuro dele era por ali. E aí começa essa grande arrecadação, porque aí o dinheiro vai para a associação e isso vai crescendo. A virada do jogo total acontece quando o sogro dele morre, em 2010, e ele assume a igreja. Aí ele muda até um nome, daí vira Assembleia de Deus Vitória em Cristo, deixa de ser Assembleia de Deus da Penha, mas é a mesma igreja. E aí é que a coisa vai mudando também. Aí começam as outras empresas. E aí a atuação política dele também. Que ele também vai conforme o vento, né? Ele já apoiou o Lula. Nação política, claro, só para ficar claro, a riqueza, ou enfim, o patrimônio que ele tem advém de ofertas, de dízimos dos fiéis. Ele admite isso? É dessa forma? Gente, eu estou perguntando porque eu também não sei. Só um minutinho, Juliana. Olha só, ouvinte da família Tupi, eu sou católico, tá certo? E não sou um católico praticante, mas sou uma pessoa que me sinto muito, muito completa nesse aspecto espiritual. Porém, eu não vivo o mundo dos evangélicos e respeito muitíssimo. Porém, acho também que tudo porque ele está tendo uma atuação política que tem uma atuação para fora da igreja, é para fora da igreja, não tem nada a ver com os fiéis, não tem a gente em nenhum momento quer ser preconceituoso com o evangélico, porque nós não estamos tratando dos evangélicos, nós estamos tratando de um personagem que chama Silas Malafaia. Então o patrimônio que ele tem, basicamente, vem de dinheiro dos fiéis. Ele admite isso? Ele não admite isso dessa maneira como você está falando, não, mas como é que é a situação? Ele construiu a vida dele a partir disso. O trabalho dele é esse desde. Sim, mas ele aplica no mercado financeiro? Ele tem negócio lá fora? Não tinha grandes aplicações, não. No que a gente viu da aplicação do imposto de renda dele, a principal fonte de renda dele, no imposto de renda dele mais completo que a gente teve, de 2018, dava conta de R$932 mil oriundos da igreja. Era o salário dele. Assim, provável. Ele depois num vídeo quis dizer que era uma oferta, tá, Sidney? Ele num vídeo essa semana que ele fez para atacar a gente, ele quis falar que foi uma oferta, que é como eles chamam as doações, do aniversário dele, que uma grande parte era isso, mas ele se recusa a dizer qual é o valor do salário dele, de todas as maneiras. Mas no imposto de renda dele que a gente tem cópia, não tem nada de doação, porque doação também tem que ser declarada, né? Tudo bem, Chico, vamos para a pergunta então final. Não, só afinal é saber a reação dele, né? Eu tenho curiosidade, ele chegou a dar uma entrevista. O material está tendo uma grande repercussão, e ele? Como é que ele está reagindo? Chico, eu até faço questão de dizer isso, assim, eu fiz uma longa entrevista com ele, nesse processo de apuração, ele foi ouvido, né? Então, assim, em novembro eu fiz uma longa entrevista de 1h30 com ele, passei por todos esses pontos, inclusive sobre alguns pontos já das investigações. Ele foi investigado pela Receita Federal, ele tem uma multa na Receita Federal de cerca de R$30 milhões. 25, por causa desses problemas em torno da associação, da maneira como essa associação declara os seus gastos, e também, Sidney, faz questão, Chico, da gente pontuar aqui, tem um problema lá, com relação ao ano de 2010, que ele teve 98 milhões de reais de receita, de receber de doação, e 60% desse valor eram em doações de mais de R$100 mil, que a associação se recusou a informar a origem. Ou seja, os doadores, quem são esses doadores? E muitos eram do exterior. Por que ele não quer esclarecer isso? Não quis esclarecer. Foi a posição dele. E a reação dele? Então, Chico, aí ele gravou um vídeo de 26 minutos. Aí, assim, antes mesmo, até da matéria pro ar, novamente a gente procurou para perguntar sobre alguns aspectos que, entre a minha entrevista e a publicação da matéria, surgiram. Aí ele mandou lá 19 áudios que a gente publicou na íntegra, que aí já era também, já começava um tonzinho de xingamento, mas depois que foi pro ar, aí ele gravou um vídeo de 26 minutos, a gente até fez um xingômetro, se alguém quiser ver, tem no meu Instagram, Juliana.dalpiva, mas tem no do ICL também. Teve, são 38 ou 39 vezes em que ele chamou, enfim, o Igor de canalha, safado, vagabundo. Assim, a gente contou lá, fizemos a edição do máximo do conteúdo, porque ele não conseguiu enfrentar absolutamente nada.
Tudo. Não, teve um pedido de correção. Esses áudios acabaram alterando a programação de podcast, eram 4, depois viraram 5. Olha aí, você pegou o espírito. É exatamente. A gente vai ter que fazer um episódio bônus só em função desses 19 áudios aí que ele mandou. Tá certo. João Del Pivo, muito obrigado por você vir aqui pessoalmente, conversar conosco. É um prazer conhecê-la também. E agradecido ao Chico também por levantar esse tema, que é importante e que nós todos temos todo o interesse de tudo no Brasil, gente. A democracia, ela tem essa grande qualidade. Tudo que tem que ser tratado do ambiente público de forma pública. Tudo tem que ser discutido. É um homem público, uma mulher que em público tem a sua representação, uma entidade, uma instituição, se for uma instituição pública, então mais ainda, e mesmo a privada. Nós vivemos dentro de uma estrutura em que a Constituição nos permite essa grande condição, né, de respeitar tudo de uma maneira transparente. Quando tem alguma coisa opaca, alguma coisa meio sombreada, meio esquisita, é justamente aí que entra o jornalismo. O nosso ofício tem esta tarefa: ir onde os outros às vezes acham que não deve ir por alguma razão, ou por medo, ou por insegurança, ou porque se sente incapaz de enfrentá-lo. Se nós não enfrentarmos, nós da imprensa, nós jornalistas, nós não estaremos fazendo o nosso ofício de uma forma competente, e nós optamos essa profissão também por isso. Juliana, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, meus queridos. 19h14. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Hoje
de vias no entorno do Maracanã terão interdições e proibição de estacionamento por conta do jogo entre Flamengo e LDU às 9h30 da noite. A partir das 6h30 da tarde até 1h30 da manhã de sexta, ruas como Professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes, Olegário e trechos da Visconde de Itamaraty e Avenida Maracanã também estarão bloqueadas. Super Rádio Tupi. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h21. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende, ainda falando da Praça da Bandeira. Retenções para você que segue no sentido Vila Isabel e também a região do Mestre. Estende esse panorama ao longo da Avenida Rei Pelé. Já tem bloqueios na região do Maracanã por conta da partida que vai acontecer logo mais. Lembrando, a família Tupi, já está fechada a Avenida Rei Pelé em direção ao centro, a partir de São Francisco Xavier até o Museu do Índio, no trecho do estádio da Avenida Maracanã, também apresentando bloqueios, assim como a professor Eurico Rabelo. Portanto, família Tupi, seguindo para a Grande Tijuca, tem a opção de seguir pelas ruas Pará, Paraíba, Marisa e Barros, acessando a região da Tijuca, tem melhores condições, inclusive comparadas com a Doutor Satamini. Se você vai para o Meia, aí a melhor alternativa fica sendo mesmo a Visconde de Niterói, passando pelo viaduto da Mangueira, melhores condições até a chegada a 24 de maio. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Amanhã estou de volta, no Jornal da Tupi.
Informação. É a hora da participação do Carlos Júnior. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Eu estive agora há pouco na sede do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio de Janeiro, porque foi lançado pelo prefeito Eduardo Paes agora há pouco um novo programa de requalificação urbana, o Reviver Centro Patrimônio, voltado para a recuperação de imóveis degradados no centro da cidade e a comercialização com auxílio da iniciativa privada. O prefeito relembrou as obras de revitalização da zona portuária, da criação do Boulevard Olímpico e chamou também, destacou que esse é o momento certo para realizar o projeto Reviver Centro. Vamos ouvir. Quem não cuida do seu imóvel está em briga de inventário, vai perder seu imóvel com o instrumento novo que a gente criou no plano diretor, que é a desapropriação por asta pública, e nós vamos pagar integralmente, subsidiar integralmente, a fundo perdido, a reforma e reconstrução de todos esses imóveis dentro da cidade. E não pouparemos recursos para que isso aconteça. Mas é porque acreditando que são as pessoas que têm as condições de fazer com que as coisas aconteçam. O Rio exige coragem. Sobre esse projeto, Sidney, a Prefeitura fez o levantamento de 8 regiões do centro do Rio. Essa é a fase de identificação dos imóveis abandonados, inclusive com a ajuda de moradores do centro. O mapa já está disponível com todas essas 8 regiões de revitalização e já estão no site do CCPAR, no ccpar.rio. Sidney. Obrigado por sua participação, Carlos Júnior. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$19,95. Feijão Nutricaldo, R$3,99. Açúcar Alto Alegre, R$3,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries, 2 quilos, R$19,98. Alcatra, peça inteira, quilo, R$36,90. Filé de frango Seara ou Rivelli, R$18,49. Antártica Latão, pack com 12, R$46,68. A unidade sai R$3,89. Itaipava Pio sem Petra, por um malte latão, R$3,79. Papel neve, 12 rolos, R$12,98. Farinha de trigo, 3 coroas, R$2,99 no app. Bebida Nath LG, 1.150 gramas, R$12,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Nesta quinta, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. O jogo mais importante do ano até o momento e só a vitória interessa. 9:30 da noite no Maracanã. Narração do locutor fenômeno do rádio. Comentários do tricampeão do mundo. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta quinta, Flamengo e LDU. É na Rádio Forte no Esporte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Sidney Rezende.
É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, família Tupi. Quem tá falando é Rafael do Meia, taxista. Bom, quem hoje eu vou homenagear, infelizmente, não está mais aqui conosco, que é a minha mãe. Minha mãe, Ângela, uma pessoa incrível que me criou muito bem, me criou com educação, com respeito ao próximo. E a minha homenagem hoje vai para ela. Um abraço aí, galera da Rádio Tupi. Fica com Deus. Boa noite, Rádio Tupi. Aqui é a Vanessa Velto, taxista no Rio de Janeiro. E a minha homenagem, a minha reverência é a minha netinha Alana, que vai completar 2 aninhos. A Alana é minha netinha do coração, filha do meu enteado, neta da minha companheira. E eu sou extremamente apaixonada por ela, entendeu? Beijo aí, rádio, fica com Deus e saudações rubro-negra. Sidney Rezende, muito boa noite. Na minha família, infelizmente, eu não tenho uma pessoa que eu possa dizer que merece a minha reverência. Mas eu tenho uma companheira chamada Marilene, que essa sim é uma mulher de verdade, é uma combatente. Essa eu posso reverenciar como minha verdadeira amiga, porque nos momentos difíceis ela esteve ou está do meu lado. O restante, eu não tenho família, não tenho ninguém que eu possa reverenciar. Muito boa noite, Valmir, de São João de Meriti. Ah, mas vamos ver pelo lado bom. Ela é a sua família, ela é seu amor, né? Ela é a pessoa que tem a sua confiança. Isso já é bacana demais. E muito legal a Vanessa, taxista, né? Falando da Alana, netinha, como também o primeiro vídeo falando da mãe, né? Isso aí, esse laço a gente acha espetacular. Ô Chico, tem um minutinho aqui, na abertura do jornal, eu falava sobre uma investigação da Polícia Civil no Conafer. Você tem informações sobre isso? Não, eu queria só fazer um comentário que o governo está dando 15 dias para entidades como ela, que era minúscula, né? Ela era minúscula, depois ela cresceu e arrecadou de descontos 202 milhões de reais de aposentados e pensionistas em 2023, e ela vai ter 15 dias para provar que esses descontos são legais, e se não provar, terá 15 dias para devolver esse dinheiro. A minha pergunta é: será que ela vai devolver? Tem aquela história, tem rabo de coelho, né? Tem pinta de coelho, cheiro de coelho, tem perfil de coelho ou qualquer outro vídeo de raposa, né? E a gente dizer que não é complicado. Valeu, Chico, boa lembrança. Obrigado, Chico Otávio, obrigado, Maurício Bassos, Renata Victor, muito obrigado, Marcel Amaral, nosso sonoplasta, e toda a equipe que nos ajudou aqui a fazer essa edição. Alô, João Tavares, Central Técnico, obrigado também por sua participação. Vamos agora acompanhar toda a nossa cobertura mais tarde, né, do esporte. Hoje tem Flamengo com a narração do Garotinho, e amanhã voltamos com outras notícias aqui no Jornal da Tupi. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.